Então, seguindo contando a minha e outras histórias, né? É muito bom a gente poder ter a chance de se lembrar do nosso passado, principalmente quando foi um passado feliz, né? E eu já citei que o meu foi feliz, apesar de meio duro, né? A pobreza principalmente me cercando, mas isso, como diria o outro, saiu na urina, né? E saindo lá da Pensacola, indo para Anchieta, eu adorei, porque eu me encontrei lá, com tudo e com todos, né? Tínhamos excelente vizinhança. Ao lado morava uma família, a família do seu Augusto. Era uma família grande, só que os filhos quase todos casados. Só tinha um, que coincidentemente era meu xará, Aloysio. Só que o Aloysio dele era com U e com Z. O meu é com O e com S. E nós nos tornamos praticamente irmãos, de tão bom convívio que tivemos ali. É, Ele era tetraplégico, ele ficou problemático a partir de uma poliomielite que teve quando tinha por volta de uns 8 anos, segundo me contou. Mas ele tinha uns 20 anos a mais do que eu. Ele já era um adulto quando eu fui morar lá em Anchieta. Mas o entrosamento foi direto, automático e perfeito. Com ele, principalmente com ele, né? Da família toda. Mas a mãe dele, Dona Luísa, era uma santa, igual a minha mãe. Pessoas que têm a vaga lá em cima, se é que isso realmente existe, está garantida lá, não tenho nem. Pode até ser que eu não encontre com ela lá, que eu não mereça ir para o mesmo lugar, mas eu quero até acreditar que sim, mas não acredito em nada disso não. Então o Iso era uma figura máxima, mesmo tetraplégico, ele tinha um cérebro perfeito. E outra coisa, era de uma evolução assim impressionante, né? Ele estudou pouco, pela dificuldade que ele teve de locomoção, não lhe dava. Naquela época tudo era limitado, né? Não é como é hoje que todo mundo tem recursos para isso, para aquilo outro. Então, mas ele era sagaz, ele era terrível. E outra coisa, ele se virava no bom sentido para sobreviver, mesmo sendo auxiliado pelos pais e também os irmãos e um cunhado, dois cunhados, aliás. Um, infelizmente, morreu cedo, em 1970, o Tião, e o Carlinho, o Gaito. Esse era um gaiato. Não sei por que chamavam ele de Gaito. Mas era um bonachão, um cara bacana pra caramba. Ria de tudo, né? Ria de tudo. E não tinha nem muito dinheiro. Ele tinha uma vida normal, natural. Não era dizer que era rico, não. Mas tinha uma família também muito boa. A mulher dele, a Vilma, maravilhosa também. Me dava bem com todos eles. Era surpreendente, sabe? O contato ali com eles é como se eu tivesse nascido naquela família. E eles me tratavam dessa forma mesmo. É claro que minha mãe, também meu pai no caso, mas minha mãe é que era a gestora da vida dos filhos em casa. Ela sempre me educou no sentido de respeitar a tudo e a todos. E a casa dos outros é seara que a gente não deve invadir, digamos assim, né? Eu entrava lá, podia entrar do jeito que eu quisesse, mas não. Eu sempre me portei como um visitante. Eu não fazia questão de ser da casa, não, ali. Apesar que eles me tratavam assim. Então o Iso, ele. Primeira coisa, ele fazia gaiola ele começou fazendo gaiola com essas flechas de foguete, né? Aquela que dá acho que é no pântano. Quem viveu esse tempo sabe do que eu estou falando. É umas flechas, ela é macia por dentro, ela é cascuda e tem uma massa seca por dentro.
e para perfurar e cortar era fácil. E ele, como tinha as mãozinhas todas assim enrugadas, e o joelho dele não abria mais de 45 graus. Ele ficava sentado na cadeira, mas ele fazia sozinho ali. Ninguém ajudava ele para coisa alguma. Eu, às vezes, até dava uma enganadinha, né? Por exemplo, no caso de vareta de vareta de bambu, mas ele fazia tudo, exatamente tudo, 100% da produção. E aí, com o tempo, ele começou a trabalhar com cedro, né? Alguém arrumava as madeirinhas de cedro, já na largura que ele precisava, então ele cortava, media tudo direitinho, fazia uma gaiola bonita. E vendia, conseguia defender seu dinheirinho, né? Outra coisa que ele começou a fazer a partir de um certo tempo foi pipa. Então, eu não me lembro se eu ia lá pegar bambu para ele. Não me lembro exatamente, eu não me lembro. Mas alguém ia pegar bambu para ele e ele então cortava aquilo tudo e fazia as varetas, afinava as varetas com gilete, com canivete. Era surpreendente. Para vocês verem como é que é a vida, né? Tem tanta gente aí com um corpo tão perfeito e é incapaz de pregar um prego na parede. Ele era todo problemático fisicamente, né? Os movimentos todos limitados, mas ele nunca esmoreceu. Eu ficava assim maravilhado com ele, e ele foi um exemplo de vida para mim, né? Nós ficávamos a varanda, a casa deles era de madeira, aquele tipo que usa no sul, né? Lá no Paraná, talvez no interior de São Paulo, mas no Paraná e Santa Catarina, eu que andei por lá, assim, mesmo que de passagem, vi muito daquele tipo de casa. A casa era de madeira, bem estruturadinha, né? E a varanda de frente aqui, ela era um metro acima do nível da rua. Talvez porque aquela área ali era problemática de chuva e enchente. Nós, quando fomos morar lá, não sabíamos nada disso. Então, ele ficava tudo, era sagrado, era um ritual assim, marcante. Todo dia, a partir das 1h e pouco, 2h da tarde, a mãe o carregava pelos, como é que dá o nome? As axilas, para não dizer sovaco, né? E já botava uma cadeira lá antes e vinha com ele por dentro da casa e abria a porta e botava ele na cadeira ali. E ele ficava ali a tarde inteira, só saía quando já começava a anoitecer. E a turma toda gostava dele, os vizinhos, né? Todo mundo passava, cumprimentava. Eu me lembro que nessa época, quando eu ficava ali com ele, havia um médico, um senhor, talvez quase setentão. Ele era daqueles médicos de antigamente, né? Ele passava de manhã, 8h e pouco da manhã, com aquela maletinha, aquele tipo blazer, né? Calça de uma cor, paletó da outra. E ele vinha com a maleta, passava, e na volta passava de novo. Aí na volta o Iso já estava lá na varanda. Ele dava aquele cumprimento rápido, às vezes trocava um pouco mais de palavra, mas ele era sucinto, não era muito conversador não. O Iso até que era conversador pra caramba, como eu, né? Então nós conversávamos de tudo e de todos. Trocamos. E eu fiquei sentido pra caramba quando no ano de 88, no início de 88, meu pai morreu em agosto de 88, no início de 88, eu era dono de um bar lá em Mesquita. Aí eu vi o sobrinho dele, o Betinho, como a gente chamava, né? Roberto, mas de família é Betinho. Quando o Beto apareceu na porta entrando no bar assim, sério, a sineta disparou, né? Falei, caramba, o que o Beto vem fazer aqui? Quando ele falou que o Iso tinha morrido, caramba, rapaz,
eu fiquei chocado. Eu não senti isso com a morte do meu pai, com a morte da minha mãe. Não cheguei a sentir isso, não. Não que eu desgostasse dos dois, não, negativo. Mas o sentimento que eu tinha para ele era de uma fraternidade idêntica de irmão, sabe? Uma coisa assim surpreendente. E eu confesso que eu fiquei abalado no enterro dele, abaladíssimo. E a mãe e o pai ainda eram vivos, né? Para o pai e para a mãe, quando perdem um filho, deve ser mais do que doloroso, né? Porque aqui esse episódio quebra o ritmo e quebra a ordem das coisas. Um filho não pode nunca morrer antes dos pais, né? Mas isso não chega a ser uma regra definida nem definitiva, entendeu? Então, assim, ele também gostava de criar passarinho, né? E eu sempre gostei também de passarinho. Então, nós trocávamos aqueles hobbies ali. E uma outra particularidade era os nossos jogos de buraco, carteado, né? Buracão que nós jogávamos. Tem outros vários, são vários nomes, buraco, buracão, tranca e mais sei lá o quê. Cada um tem uma pequena diferença entre um e outro, mas a essência, a base é única, é uma só. Então, quando eu já trabalhava, né, no caso, sem trabalhar tudo bem, eu jogava durante o dia, mas trabalhando eu ia para lá sábado e domingo. Aí juntava eu, ele, seu Augusto, às vezes o Cláudio, o irmão do Beto, às vezes o próprio Beto. Quando não, o filho dele, o Wilson, que era o mais novo, mas já era quarentão por aí. E ali o jogo corria solto, mas era tudo, não era valer, né? E mais de vez em quando quebrava pau ali, a discussão. Porra, fez cagada, jogou mal, blá blá blá. Isso faz parte do show, né? E eu, por exemplo, tive esse tipo de vida, esse tipo de relação tão fraterna, tão bacana, né? Ah, sim, nas festas juninas, eles faziam uma brincadeirinha ali também boa, a ponto de um dia, eu já está me aproximando do tempo, vou sintetizar aqui, eles faziam a fogueira dentro do galinheiro. O galinheiro era grande, né? Dava assim uns 5 metros por 5 metros, e no centro tinha um pé de amendoeira. E as galinhas, eles criavam galinhas mais do que nós, as galinhas pernoitavam, dormiam ali, nos galhos da amendoeira. E nós estávamos ali embaixo, jogando conversa fora, tomando cerveja, bebida, quentão e o caramba quatro, quando um dos visitantes lá, era um amigo dele de família, eu o conhecia também, mas não tinha assim tanta relação, né? Ele, coitado, foi premiado com uma cagada no ombro da galinha. Puxa vida, me fugiu o nome do cara, rapaz. É o tio do Esquindim. Ele era um neguinho, tinha uma gargalhada que fazia qualquer um morrer mais de rir do que ele próprio, né? Então, ele se escangalhou de rir do cara, né? Mas não era tipo deboche, não. Era porque foi inusitado o episódio. Imagine o camarada ali embaixo da amendoeira de noite e as galinhas pernoitando ali, dormindo ali. Só podia dar zebra, e foi o que deu. Ele levou uma senhora cagada. E eu nunca me esqueço disso. Parece que foi ontem, entendeu? Mas é isso aí, meus amigos. Eu peço desculpas aí pelo excesso de espirituosidade hoje, mas eu sou sério pra caramba, mas também sou espirituoso. Isso me ajuda a me divertir, né? Porque a seriedade às vezes espanta as pessoas, e eu sei disso muito bem, porque passei, passo e ainda passarei muito por isso, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, e se gostaram e puderem repassar para os seus amigos, eu agradeço antecipadamente. E vou deixando aqui um abração para todos e até o próximo
tópico.